ao episódio Na Real Caçu Fernandes. Hoje nós estamos na cozinha da Sabrina. A Sabrina é criadora do Pidgin Hair Salon, que é referência em beleza e estilo aqui na região de Guma. Queremos saber tudo sobre a sua trajetória até a descoberta do amor por essa profissão que transforma não só visuais, mas como vidas. E hoje o convite foi para tomar um café da manhã, Sabrina? Sim, bom dia pessoal, bom dia Su, uma honra estar no seu programa. Que hora você acorda? 5h30 mais ou menos. Uau. Vai pra academia? Vou pra academia em jejum, 6 horas da manhã. A preparação dessa delícia, desse café da manhã gostoso. Vai ter cafezinho preto? Claro, eu não fico sem o meu cafezinho preto todos os dias também, né? Isso. Acordo 5h30 da manhã, vou pra academia, malho das 6 às 7 da manhã, volto pra casa e faço esse café da manhã aqui. Eu trabalhei nessa empresa de cosméticos 1 ano e meio e eu decidi abrir uma franquia com essa empresa, mas infelizmente não deu certo e eu decidi desligar dessa empresa e comecei a trabalhar em casa. Voltei para uma fábrica, né? Trabalhava numa fábrica do lado da minha casa, trabalhava até 5 da tarde, às vezes até 6. Voltava para casa, atendia meus filhos, fazia minha comidinha e começava a fazer estética, facial corporal, às vezes até meia-noite, 1h da manhã. Ai, que massa! Eu percebi que você fez o ovo, fritou a bananinha, mas aqui eu tô vendo uma salada de Abacate, tomate, cebolinha. Me servi aqui. Mas daí voltando, porque você falou que você ficou 1 ano e meio trabalhando numa empresa e você tinha vontade de... Eu entrei nessa empresa com o objetivo de abrir uma franquia minha, mas não deu certo, né? E aí eu saí da empresa e fui para a fábrica. Fiquei trabalhando na fábrica e fazendo atendimentos à noite. Eu saía da fábrica às 5 horas, corria, dava banho nos meus filhos, comidinha, deixava eles lá assistindo o desenho deles. E eu no quartinho da frente, que não era no local onde eu estou agora, era em outro local. E eu montei uma salinha lá e fazia atendimento à noite e final de semana. Às vezes eu ficava até meia-noite, às vezes até 1h da manhã, não tinha problema. Mas você já estava amando o que estava fazendo? Já, eu sempre gostei muito, eu sempre tive muito amor por aquilo que eu fazia. Então, um dia eu tinha uma cliente só, outro dia não tinha nenhuma, mas eu tava feliz, tava lá batalhando. Eu lembro até no episódio que eu fui com os meus filhos, bater de porta em porta, levar panfletinho. Os meus filhos têm essa recordação de criança. E... É que o início é sempre assim, muito desbravador, né? E a gente não mede horário, não mede esforço e a gente de verdade faz dupla jornada. E sobre o amor que a gente tem por aquilo que a gente está fazendo, né? Sobre isso. Tinha cliente que vinha fazer uma drenagem às 10 horas da noite, das 10 às 11h30, das 10 à meia-noite, às vezes eu ficava por uma cliente, né? Mas como eu estava começando, estava ali conquistando, e daí o que aconteceu? Eu fiz um anúncio, na época era anúncio na revista, não tinha Instagram, não tinha Facebook, e foi um anúncio que eu coloquei assim de um resultado que eu trabalhei muito no corpo de uma cliente, de uma drenagem, um resultado real, uma foto real, do antes e o depois dela. Esse anúncio me trouxe muitas clientes. E daí começaram a ligar e tal, e aí eu comecei a aumentar a clientela, mas assim, de pouco a pouco. No período de 1 ano, eu estava tirando o salário de uma fábrica, já mais ou menos 170, 180 mil, fazendo atendimento. Aí surgiu que as minhas clientes, amigas, começaram a colocar na minha cabeça que eu tinha que fazer cabelo. Faz o meu cabelo. Elas não queriam pagar e não tinham muitas condições. Falaram, faz pra mim. Eu compro o produto e você faz o meu cabelo. Tenta aí dar uma pesquisada e tal. E despertou um interesse em mim, mas foi tudo meio que na brincadeira. E eu comecei a pesquisar muito sobre cabelo loiro, luzes, cores. Comecei a estudar um pouquinho de colorimetria. Tudo na internet, YouTube. Me preparei para um cabelo pro certo e pro errado também. Caso desse algum erro, já estava preparada com tudo para corrigir esse cabelo. Então eu estudei primeiro para depois colocar na prática. Daí coloquei na prática, no cabelo da minha amiga e deu muito certo. Ficou muito bonito o cabelo dela.
As outras viram o cabelo dela e todas quiseram fazer o loiro comigo, assim, entre amigas, né? E daí eu fiz o cabelo de várias e várias, daí uma ia falando pra outra, eu ia fazendo, mas eu não cobrava nada, eu tava apenas fazendo testes mesmo, aprendendo ali, brincando, aprendendo. Até que eu pensei assim, poxa, tá dando muito certo, eu acho que eu levo jeito pra coisa, né? E gostei muito e assim, consegui desenvolver bem luzes na touca. E eu queria aprender a fazer no papel. E ela me ensinou a técnica de costurar, mecha e aplicar uma coloração. Eu lembro que ela me ensinou com creme, ainda foi algo bem básico assim. E começou a me ensinar corte de cabelo. E aí eu fiz algumas aulinhas com ela e continuei fazendo atendimento e a demanda foi aumentando do cabelo. E era só cabelo loiro. E você só continuava atendendo a estética, porque na verdade era... Não, eu tinha muita cliente de estética. De estética. Uhum. Fui tomando gosto, nossa, gostei muito assim e comecei a me aprofundar cada vez mais e estudar online. Aí fiz curso com ela, aí eu falei assim, bom, já fiquei mais ou menos nessa brincadeira 1 ano. Sem cobrar, atendendo só amiga. Fazendo treinando nas amigas. Treinando nas amigas, sem cobrar. Fazia progressiva, né? fazia cor, daí tava começando já a fazer corte, né? E nesse período de 1 ano eu falei, cara, eu gostei disso. Eu quero entrar nessa área também. Só que o espaço da minha outra casa, a sala de estética era bem bonitinha, só que eu não tinha espaço pra fazer cabelo. Eu lavava a cabeça da cliente no meu lavado, que tinha um chuveirinho bem... Começou tudo em casa, nessa brincadeira com amigas. E aí comecei a procurar um local. Falei, preciso de um local maior, que agora eu vou começar a fazer atendimento de cabelo. Que aí eu já estava me sentindo segura, já não tinha erro. Então vou começar a fazer atendimento. Comecei a procurar um local, surgiu 3 oportunidades de locais. Quando eu ia fechar não dava certo, a pessoa desistia. Fui no outro, também não deu certo. Fui no outro, não deu certo. Aí eu chorei. Chorei, comecei a falar com Deus. Falei, Deus, não é pra fazer cabelo. Não é. Foi o que você entendeu, Foi nada dá certo, ninguém quer alugar nada pra mim. Se as portas estão se fechando, é pra eu desistir, né? E não tinha mais como eu ficar, tava perdendo muita privacidade, né? Na minha casa, porque tinha o marido, né? E família, né? Porque o quarto da estética era separado, mas onde eu fazia cabelo era na minha sala. Era junto com a cozinha, assim, igual aqui. Já diminuiu o espaço familiar, né? Já diminuiu. E eu lembro que eu fiquei procurando um tempão e falando com Deus, e chorava e reclamava pra Deus, enfim. Até que surgiu uma cliente que falou assim, Sabrina, eu encontrei um local pra você. Na hora veio você na minha cabeça. Eu falei, sério, onde? Ela falou, é uma casa com um salão prontinho, todo equipado já, pronto pra trabalhar. Meu Deus, aí você falou, Deus! Eu falei, mentira, nossa, meu coração foi a 1000, assim. Falei, me fale onde é esse local, vou lá olhar agora. Ela falou, dá pra você olhar pelo vidro do lado. Aí eu vim aqui, olhei e falei, nossa, é meu. É meu. Chegava a tremer, assim, daí teve algumas questões, né? Liguei na imobiliária, a imobiliária falou que é 300 mil a luva, eu não tinha os 300 mil, né, pra pagar a luva, mas eu falei que no tinha. Cash? No cash, não parcelava nada. Aí 300 mil. Eu falei assim, não tem problema, eu tenho. Eu tenho. É meu, esse local é meu, eu tenho. É a fé, né? A fé. É a Eu fé. falei, não, velho, vou dar um jeito, vou emprestar, vou fazer alguma coisa. Daí conversei com a família e tal, e tive resistência nessa questão de familiar, né? Falei pro cara da imobiliária, não, eu quero. Só que ele falou assim, tem 3 pessoas na sua frente, então se as 3 desistirem, aí é sua. Eu falei, não, vai ser minha, não pode ser. E tal. Passou um mês e nada do cara me ligar, aí eu comecei a chorar. Eu passava aqui na Você frente. pensou, perdi, né? Mas eu passava todo dia aqui na frente. Eu passava, vai ser meu. Namorando. Tá a plaquinha lá, já não tava mais a placa. Eu falei, você vai ser meu, tá vazio ainda, ninguém entrou, tá vazio ainda, ai meu Deus. E aí passou um tempo, a imobiliária me ligou, falou, depois de um mês mais ou menos, você quer a casa? As pessoas desistiram. Uau! Eu falei, quero. Quando que você pode vir aqui? Sem o dinheiro ainda? Sem o dinheiro. Eu falei, essa semana eu vou. Daí ele falou, tá bom, vou ficar aguardando, viu? Tá. Daí teve a resistência na questão familiar e tal, questão do dinheiro, né? Sim. Até que conseguimos, né? O meu sogro veio morar junto. Ele que colaborou muito, assim, pro meu começo também, que ele ajudou nas questões de luva e tal.
entramos na casa. Uau, conseguiu? Consegui. Enfim, consegui o que eu tava sonhando tanto, assim, nossa, eu agradeci tanto a Deus. Mas durante esse período que a imobiliária não me dava resposta, você não faz ideia, eu vim aqui na casa, eu ficava rodeando a casa, orando, falando, essa casa vai ser minha. Deus, é pra mim essa casa. Na fé. Na fé. Eu falava, Deus, eu quero pra mim essa casa, porque aqui tá tudo pronto, eu tenho certeza que é pra mim. Ainda que as circunstâncias estavam demonstrando o contrário, né? Ele falou que tinha 3 pessoas, é quase que impossível, né? E ainda ele falou assim, e você tem os 300 mil ainda? Sim! Então, tinha vários empecilhos aí, né? Mas eu falei, não, eu acredito que é pra mim. Tá tudo muito prontinho, tudo muito perfeito, sabe? Porque eu queria justamente um salão que os meus filhos pudessem estar perto de mim. Porque eu sempre trabalhei com eles ali. Então era um salão com casa, né? Um salão com casa, aqui, né? E, nossa, eu agradeci muito a Deus que eu muito bem ter desistido nesse período. Porque eu tive inúmeros problemas, né? Mas o amor pela minha profissão, porque eu me encontrei na minha profissão, né? Eu trabalhava com pessoas, eu transformava a vida de mulheres, autoestima, deixava elas bonitas. E além disso, por trás disso, existe a outra questão também que você conversa, que nós cabeleireiras não somos psicólogas, nós emprestamos o ouvido para nossos clientes, né? Então, aquela amizade, aquela coisa tão gostosa ali de você estar com uma cliente, então eu me encontrei. Você cria um elo, né? Você cria um elo com pessoas e assim... Acaba virando uma confidente, né, da sua vida. E pra mim isso era tão prazeroso que isso me fez, assim, ser resiliente e persistir nesse caminho. Não, eu não vou desistir. E aí no meio eu tive vários obstáculos, um deles foi isso, foi questão familiar, falta de apoio. Mas eu continuei, então é isso que eu quero. Peguei o salão, comecei, pintei, pintar sozinha, pincelada pra cá. Feliz da vida. Feliz, muito feliz. E aí continuei atendendo as clientes de estética e aí fazia cabelo, as duas coisas, né? A salinha de estética na frente do salão. É aqui na frente, separadinho, né? Aí, só que a demanda de cabelo começou a aumentar. Porque a gente tá falando de cabelo, né? Cada cabelo uma reação, exatamente. Enfim. E eu lembro que nesse período, assim, também não foi tão fácil, assim, eu assumi férias, o salão dava uma baixada. Tinha semana que eu tinha duas clientes, né? O salão lotado ainda, não comecei assim, sabe, bombando, né? Mas eu já tinha uma clientelazinha, né? Que dava pra eu me manter. Mas eu tive que ir algumas vezes pra fábrica. Pra dar um... eu ia fazer um arubaitozinho de 1 a 2 semanas, né? Teve uma época que eu trabalhei fixo, pato, fazia até 3 horas da tarde. 3 da tarde eu vinha atender, se tivesse cliente, e no sábado e no domingo. E fui conquistando mais clientes, foi crescendo. Eu acredito que estabilizou mesmo, foi de 2 anos, mais ou menos. Em 2 anos que eu estava aqui, que eu não precisava realmente ir mais para uma fábrica. Mas nesse período de 2 anos eu sempre fazia um arubaito ou algo assim, sabe? Aí, quando eu vi que começou a crescer, eu tive que parar de fazer a estética e fiquei só nos cabelos. Mas aí você teve resiliência, persistência para continuar. O que eu vejo que acontece muito com as pessoas, que às vezes elas têm um sonho, às vezes elas até começam um negócio, mas não tá entrando, então às vezes desiste. Porque, na verdade, como eu me encontrei na minha profissão, eu tenho muito amor pelo que eu faço. Eu fico horas dentro de um salão. Eu realmente me encontrei, eu sinto prazer em fazer isso. Prazer em ver a cliente se olhando no espelho e falar, nossa, eu gostei, o sorriso no rosto da cliente é uma satisfação, né? Uma satisfação, falar, nossa, ela gostou, olha, consegui fazer o que ela queria, consegui chegar no resultado que ela queria. Você tem alguma inspiração para fazer o seu trabalho? Tenho. Durante esse período, passou anos, o salão estabilizou tudo. E já estava fazendo muito cabelo, a clientela cresceu muito, graças a Deus, clientes vindo de todos os lugares, de Baraka, de Nagano, tem clientes de várias partes do Japão. Só que chegou num ponto
E eu falei assim, sabe, parece que tá faltando alguma coisa. Porque, assim, deixa a cliente bonita, é legal, tudo. Mas, sabe, eu queria algo a mais, assim. E eu tentava fazer um vídeo diferente, falando assim, mas, sabe, não encaixava, não era bem aquilo. Não era bem aquilo ainda. Eu comecei a mudar. Se você olhar no meu perfil, tem vários tipos de conteúdo. Eu fui mudando, até eu achar o que eu queria. Daí, teve uma inspiração, que é a Gui Oliveira. Sim. Ela, assim, quando eu comecei a assistir os vídeos dessa mulher, eu chorei. No primeiro vídeo que eu assisti, eu fiquei ali e falei, meu Deus, é isso? Ela faz uma transformação incrível, né? E normalmente eles são de pessoas que estão com a autoestima baixa ou algum problema sério. Autoestima baixa, e as pessoas contando a história delas ali, você envolvendo a questão da autoestima, mas também com uma história de vida. E eu falei, forte, né? Nossa, que coisa linda, aquilo assim encheu meu coração. Eu falei assim, será que se eu for por esse caminho, me inspirando nela, vou tentar, porque eu não tava mais pensando assim, que eu queria um feed bonito, aquele feed com aquelas fotos perfeitas. Não, eu queria algo... Já não era mais aquilo que você queria. Já não você era. Sabia que aquilo era certo, quando que você eu comecei, conseguia fazer. eu queria aquilo. Era bonito, mas na medida, quando foi o tempo passando, eu já tava sentindo um pouco... Não é bem isso. Eu quero algo a mais. E aí, quando eu vi a Gui, eu falei, eu vou fazer um vídeo pra ver, vamos ver se vai dar certo. E daí, justo eu conversei com uma cliente e tal, e ela falou assim, eu tenho uma história pra contar. Vamos fazer o vídeo. E daí, quando ela contou a minha história, eu falei, uau, não, a sua história é linda. Daí, coloquei, que foi do primeiro vídeo que eu fiz, que é a moça que tinha alopecia devido a um estresse, que ela passou um dia dentro de uma fábrica. Esse vídeo tá ainda no seu Tá lá no meu Instagram. Foi o primeiro vídeo que eu puxei você a faz a capa. transformação. Aham. Então a gente pode tá assistindo. Pode sim. Nossa, quando ela contou a história dela, eu queria chorar ali na frente de todo mundo. E daí, quando eu fui fazer a edição do vídeo dela, eu chorava. Eu falava, é isso. Não precisa mais foto bonita. Eu quero história de pessoas. Quer dizer, a sua inspiração estava certa. Era aquilo mesmo. Era que você queria. aquilo. E daí eu comecei a fazer um vídeo ou outro, não é todo mundo que quer fazer. Às vezes as pessoas têm vergonha e tal, não tem um espaço separado, né, pra eu fazer o vídeo. Mas aí eu me encontrei total. Aí eu descobri... Aí você teve uma empatia total com a história dessa Uma moça. empatia total. Você transformou o cabelo dela. Transformei o cabelo dela e, nossa, foi muito legal o vídeo dela, deu muito. Aí você transbordou. Transbordei. É isso. E daí eu me senti completa. Porque Além de fazer seu trabalho tradicional, além você do também meu está fazendo trabalho, transformações. exatamente. E não é transformação visual somente. Não é só transformação visual. E o legal é que a história de cada uma passa para outras e inspira outras também que pode estar passando pelo mesmo problema ou parecido. Isso. Eu falei, nossa, é isso que eu quero. Então eu descobri o meu propósito de vida. Porque o propósito nunca está relacionado a só um indivíduo. Nunca está relacionado só a você ou só a mim. Não faz sentido. Chega uma hora que fica vazio. Você pode ganhar o dinheiro que for, você pode fazer a viagem que for. E o propósito só com você não faz sentido. Não é? Só a Su. Como que a Su vai brilhar se ela não tem um propósito que envolve pessoas? Aqui estamos nós. Exatamente. Aqui estamos nós. E aí eu falei, nossa, é isso que eu quero. E aí eu comecei a ir para esse lado. Mais de conversar com mulheres, né? Às vezes não tem o vídeo ali, mas a conversa que nós temos aqui, tem cliente que chora, que conta na vida dela, que eu dou conselho. Às vezes eu passo até o número da minha terapeuta. Além de você eu dou um ser abraço, elas choram, sabe? E é uma gratidão de você poder ter aquele momento, que às vezes tem um momento que eu tô conversando com a cliente sozinha. E ela sai, ela entrou assim, cabisbaixo, semblante caído, e ela sai feliz, leve. Além de estar transformada com o visual, aqui dentro ela conseguiu jogar alguma coisa pra fora, a gente conversou. Então, Sabrina, o que a gente pode estar entendendo é que as pessoas vêm aqui, conversam com você, algumas aceitam a transformação, saem daqui não só com o visual transformado, mas também com o coração assim acalentado, abraçada, né? Acolhida. Então hoje você, assim, o que você deve você acredita que deve o sucesso da sua profissão, né? O que você acredita que é isso que faltava na sua profissão? Com certeza, é isso que faltava, porque eu uni talvez um talento, um dom que eu tive com os cabelos, mas eu
faltava a questão mais do propósito mesmo em si. Então, chega no momento que você fica um pouquinho meio que sem direção, assim. Eu tô trabalhando, eu tô ganhando dinheiro, mas eu queria algo a mais. Então, eu me encontrei nesse propósito quando eu me descobri que eu queria fazer diferença na vida das pessoas, porque não é só um cabelo. Não é só um cabelo. Não é só um cabelo. Vai muito além de um cabelo. Às vezes você pode transformar um lar depois que ela veio fazer o cabelo. Exato. Né? Às vezes ela tá com um problema seríssimo dentro de um casamento que pra ela tá um caos e pra você fala, olha, faz isso. Olha, de repente se você fizer isso, será que não, né? Sim. E de repente ela vai e resolve o problema porque ela teve uma conversa legal dentro do salão. E aí, isso é muito Ela foi se arrumar, foi arrumar o cabelo, mas voltou transformada, né? Voltou com outras perspectivas, com sonhos talvez muitas vezes renovados e assim, um recomeço. Um recomeço. É um recomeço. E eu tenho certeza que você dá os melhores, assim, a gente pode dizer que é conselhos, né? Porque você é uma pessoa, acaba de falar que antes, que quando conseguiu o salão, você teve algumas aí, umas questões familiares fortes que quase te fez desistir, mas quando você descobriu, não, eu amo isso, eu quero isso pra mim, então você superou. Você passou por cima e falou, eu vou atrás daquilo que eu gosto. Várias questões. Talvez essas pessoas também saiam com essa fortaleza. Acredito que você também consegue conversar sobre isso com seu cliente, né? Você acha que eu tô aqui, que eu comecei já assim, né? Não, você teve aí seu caminhar, as suas... A gente fala que é dificuldade, mas na verdade são desafios, são coisas que nos movem, né? Não, é a partir disso, desse desafio, que eu vou fazer tal coisa. Nada vai me derrubar. Exatamente, é questão de decisão, né? Porque quando você tem amor por aquilo que você faz, não é só o dinheiro que te move. Porque quando é só o dinheiro que te move, aí você vai desistir na primeira dificuldade. É muito curto. É muito curto. É curto. E alguém da sua família, alguém dos seus filhos seguiu ou tá seguindo sua carreira? Os dois, né? Os dois. É uma menina e um menino? É, a menina e o menino. A minha filha fez um curso de manicure, uma ótima manicure, assim, perfeita. Faz umas unhas lindíssimas, talentosa. Ela não fez curso de desenho, nada, mas qualquer desenho que você pedir ela fazer, ela faz a arte na hora. Perfeito. Né? E o nossa, gente, essa moça é quase duas vó. Acredite se quiser. Vovozinha já, coisa mais linda. E novinha, né? A gente olha assim, é uma menina. Coisa linda. Mas eu sempre elogio você com seus netos, com seu neto, que eu vejo sempre, né? Ele tá mais pra seu filho, eu acho. Coisa mais linda. Você é muito nova. É o amor da minha vida, ele. E o meu filho também, né? O meu filho, na verdade, é um exemplo também de como ingressar na área. Ele ingressou igual eu também. Porque a minha filha já foi direto no curso. Eu falei assim, faz um teste primeiro. Aí ele não estava decidido o que ele queria. Porque na verdade ele estava na fase da escola, estava estudando e ia fazer semongaco de mecânico, que era a ideia, né? Nesse período, e ele gostava muito do basquete, mas o basquete infelizmente não deu para ele se profissionalizar como ele queria. E ele estava nessa transição, não sabia o que fazer. E eu dei uma ideiazinha para ele, falei assim, filho, você está fazendo arubaito no McDonald's. Imagina se você fizesse arubaito aqui e atendesse o público masculino, porque eu não atendo o público masculino, não faço corte masculino. Mas você já fez a transformação masculina? A transformação masculina foi só porque ele veio só pra raspar mesmo, pra fazer o vídeo, porque ele estava nesse período do câncer, fazendo tratamento e tal. E foi meu filho que raspou. Eu vi esse vídeo. Foi só ele que você fez, masculino? Só ele. Não, eu já fiz alguns cabelos masculinos, mas é uma coisa que eu não me identifiquei. Você precisava, né, de repente, até de ter alguém assim dentro do seu salão. Aí surgiu o seu filho. Eu faço só aquilo que eu gosto, que eu tenho realmente amor. Né? E como senão não vai pra frente. Não vai. E aí, meu filho, eu falei pra ele assim, faz o teste, faz o cabelo dos seus amiguinhos lá, assiste um vídeo, faz, se você realmente gostar, eu invisto em você. Aí eu achei que ele ia deixar pra lá. Na outra semana, acho que passou umas 2 semanas, ele voltou e falou assim, mãe, cortei o cabelo de 3 amigos. Mas sério mesmo? Sério. Falei, mas como que você cortou? Com a maquininha deles. E aonde você viu? Vi vídeo no YouTube. Falei, gostei. E você gostou? Você identificou? O que você achou? Mãe, eu quero isso pra mim. Eu gostei. De mecânico? Eu falei, e o semongaco lá, vai deixar pra lá? Como vai fazer?
Não, eu quero tentar isso. Nossa, eu tô gostando muito, mãe, gostei muito, então tá bom. Começou só a fazer o cabelo dos amigos sem cobrar nada. Sim. Aí eu cheguei brincando, né? Cheguei de novo pra ele e falei assim, e aí, é isso que você quer mesmo? Mãe, eu quero muito. Eu quero ter minha barbearia, não sei o quê. Uau. Eu falei, então tá bom, agora vamos investir mais. Daí ele foi fazer um curso. Aí tá estudando agora. Foi fazer um curso com um brasileiro e agora ele tá estudando, tirando a licença japonesa, né? Que show. Então, quer dizer, seguiu o seu caminho. E com 16 anos ele começou a estar com 18. Quer dizer, vocês dividem espaço. Começou atendendo no meu espaço, né? E agora já tem um espacinho dele. Que coisa linda. E como você se sente? Orgulho, né? Orgulho. E é incrível, né? Porque os meus filhos, eu não fiquei falando muito, façam isso, porque eu acho assim que eles que têm que decidir. Escolhendo. Assim como você também Mas eles decidiu. foram pro meu lado, acho que porque seguiram também o meu exemplo, porque eles cresceram vendo eu trabalhando assim. E deve ser magnífico, né? Trabalhar com a imagem, trabalhar com transformações. Porque apesar de trabalhar com meninos, com homens, o homem muda bastante quando corta um bom cabelo, né? Faz uma boa barba, né? Sim, assim? sim. E nós, mulheres, observamos muito isso nos homens. E fora as conexões, né, que eles fazem entre eles, homens também, né? Deve ser muito gratificante, né? Pra você ter o seu filho, assim, seguindo, assim, os seus passos e melhor. Ele escolheu. Ele sentiu, ele falou, não, é isso que eu quero, é isso que eu quero. É o que aconteceu com você. Nossa, é isso que eu quero. Você correu atrás, você fez o que fez, se qualificou, se profissionalizou. E hoje eu sei que a Bidin Hair Salon, qualquer lugar que você vai aqui, ou não aqui, porque eu vim de outro estado e as pessoas também conhecem você, né? É referência realmente. Os objetivos também que eu estou querendo focar também hoje é na questão de ensino dos meus cursos também. Profissionalizar pessoas. Quando eu comecei a dar os meus primeiros cursos, eu me identifiquei muito também, porque é aquela questão de você ensinar e você passar. Você também gostou de ser, de passar conhecimento, você gostou disso? Eu amei essa área, me identifiquei muito e é mais prazeroso ainda quando você vê uma aluna que fez um curso de 3 dias, mas com mentoria, porque o meu curso é 3 dias, mas é mentoria de 3 meses, eu fico ali com elas, 3 meses acompanhando. E você vê elas desenvolvendo assim, ó. E assim, num curso de 3 dias, todo mundo pode pensar assim, mas o que vai aprender em 3 dias? O quê? Eu fico ali em cima. Intensivão. Intensivão, e é VIP, né? Então eu fico ali todo o tempo, errou, corrige aqui, errou, corrige. Não, assim não. Então elas saem daqui bem preparadinhas e ainda eu fico acompanhando elas 3 meses. Daí quando elas vão fazer o primeiro cabelo, uau! Eu falo, nossa, às vezes eu falo, não acredito. Quer dizer, é um curso VIP mesmo. É um curso VIP e assim, elas estão desenvolvendo muito. Eu tenho uma aluna lá de Hamamatsu que ela já tá atendendo. Ela acabou de fazer o curso. Você precisa de ver os cabelos que ela tá fazendo. É um orgulho. Você tá abrindo novas turmas? Tô abrindo novas turmas, mas assim, eu tô mais dando o VIP porque eu vi que o VIP ele deu mais certo. Dá mais resultado no profissional. Dá mais resultado no profissional, elas aprendem muito mais. Muito mais. É dedicação direta. Porque a atenção é 100%, né? Então, esses são os desafios que ainda você quer colocar aí no seu salão? Os desafios, os objetivos eu quero fazer outras redes Bidin. Outras redes Bidin. Esse é o meu objetivo. Não quero ficar só em um lugar, né? Eu quero preparar pessoas, inclusive essas mesmas alunas, né? Esse é um objetivo, já que a gente já tá aí. Bacana. Traçando. Então, quer dizer, tem muita história ainda para contar. Tem muita história. E a gente nunca deixa de estar crescendo, de estar aprendendo, né? Eu tô fazendo... Não existe isso. Quando você achar que tá tudo, você já sabe tudo, é porque tem alguma coisa errada, né? Exatamente. E essa questão também de aprender, eu sempre tô indo pro Brasil, sempre fazendo um curso novo, sempre alguma nova tendência, tudo. E agora eu quero entrar na questão de cursos, eu tô gravando curso online também, além do presencial vai ter o online também. O podcast vai continuar, só não continuei, porque tô gravando os cursos ainda e é muita coisa, não tenho tempo. É muita coisa, né? Mas eu já fiz um episódio do Bidincast, não soltei ainda, porque só quando eu continuar gravando eu vou soltar. Você vai ser uma das minhas convidadas. Ai, que delícia. No próximo. Eu venho. Bidincast. Inclusive, o Bidincast é tudo relacionado a isso. A beleza, a autoestima, a história de mulheres. Maravilha. Né? Tô dentro. Já confio. Tô dentro.
E é isso, o meu objetivo Obrigada. é crescer cada vez mais e no propósito também de ajudando pessoas. Sempre. Agora, vamos fechar esse bate-papo delicioso, porque a gente escutou a sua trajetória. Eu tenho certeza que eu vou escutar esse vídeo, né, várias vezes. Mas eu quero fazer uma perguntinha assim. O que você vai falar para quem está te escutando agora, para esses novos profissionais que estão começando? No seu coração, que eu sei que você trabalha muito com o coração. A gente, quando trabalha com o ser humano, se não tiver amor envolvido, é curto, é um tempo muito curto. A gente desiste rapidinho, é curto, né? Porque não existe dedicação. O coração não se dedica, né? Não existe o amor. Então, para essas mulheres maravilhosas, para esses meninos também, né? Porque você tem um filho que está nessa área. E por que não também deixar uma mensagem de coração para coração para esses novos profissionais que estão chegando? Pode olhar para ela, está te assistindo. A minha mensagem é que, assim como foi a minha história, a única coisa que eu posso falar para vocês é: se descubra primeiro. Antes de tudo, se descubra. Porque não adianta você escutar talvez a minha história ou a história de outra pessoa que é um empreendedor, porém que talvez não é aquilo que você vai realmente se identificar. Então, em primeiro lugar, eu me descobri na minha profissão. Quando eu comecei, eu falei, é isso que eu quero. Não foi, talvez, por ganhos, porque às vezes vocês podem olhar a vida de uma cabeleireira, assim, né, por fora, né? Nós temos bons ganhos, porém, ninguém sabe o que se passa, assim, nos bastidores, né? Que nós ficamos várias horas em pé e assim, o começo é difícil. Então, se você entrar num negócio por ganhos, talvez você não vai conseguir permanecer, porque não é a sua motivação principal, não é aquilo que está dentro do teu coração. Você não se descobriu ainda. A partir do momento que você se descobre, como eu, como meu filho, que se descobriu na profissão e está aí até hoje, sabe? Batalhando. Quando você se descobre, você vai se aprofundar, você vai se especializar, você vai estudar. Mesmo que você não tenha dinheiro, você vai dar um jeito. Então, assim, tudo isso, o amor por aquilo que você por aquilo que você faz, vai ser a sua maior motivação. O resto é o de menos, né? O recurso é o de menos. Com certeza você vai conseguir, você vai dar um jeitinho. Comece com um pouco e com o que você tem, né? Eu comecei dentro da minha casa, lavando os cabelos no lavatório, numa pia comum. Não tinha um espaço, não tinha o dinheiro para investir, mas ali estava dentro do meu coração um propósito que era aquilo que eu realmente queria e que eu me identifiquei. Então, assim, seja resiliente. Então, se descubra e seja resiliente. Seja perseverante, né? Porque se você for perseverante na primeira dificuldade, você não vai desistir, porque você ama aquilo que você está fazendo. Então, é isso. Na verdade, não é sobre receita, é sobre o carinho que é feito e o bate-papo gostoso. E que a gente trouxe, assim, esse bate-papo gostoso, essa história acalentadora, juntamente com esse café da manhã delicioso. E olha, gente, com a caneca da Bidin. Aqui dentro tem um cafezinho, verdade, olha. Café pretinho, café brasileiro. Café brasileiro. Uma delícia. Eu de verdade, tem mais ali na frigideira, né? Eu vi que tem mais. Eu vou me servir um pouquinho mais, assim que a gente desligar aqui, porque eu sou gulosa. Né? Então, e tá gostoso. Eu só quero agradecer que você tenha aberto a sua casa, a sua cozinha pra mim, na Real com a Su Fernandes, porque a pessoa que vai estar assistindo esse vídeo, o que você imagina que vai estar acontecendo lá do outro lado? Porque como você se inspirou também na Guê Oliveira, acontece muito na vida de pessoas especiais. A gente ter empatia pela a história, pela vida do outro. E essa transformação que traz para esse ser humano depois. O antes e depois, literalmente. Então, muito obrigada por você ter aberto a sua cozinha, a sua casa e a sua história. Eu não conhecia toda essa história, não. Só conhecia a história do Bidin Hair Salon, rapidinho. É isso mesmo. Muito obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, e se vocês tiverem alguma dúvida com relação à profissão,
cabeleireira, vocês podem, né? Pode falar com você? Pode falar comigo, eu posso dar os detalhes pra vocês. Como que a gente acha você lá no Instagram? Pode me encontrar lá no @SabrinaValtric, me mande uma mensaginha lá em inbox e eu vou contar todos os detalhes pra vocês. Procure aí a Sabrina. E é isso. Sá, muito obrigada. Obrigada, gente. Muito obrigada. Deus abençoe esse seu trabalho, esse processo. Sucesso. Tudo que é feito com o coração, né? Tudo vai pro coração. Um abraço da Su Fernandes e da Sabrina, da Pidgin Hair Salon. Beijo. Olá, eu sou o barbeiro Valtric Style, filho da Sabrina. E como que foi minha jornada? Eu estava prestes a ser um jogador de basquete, ser contratado por uma faculdade, mas não. A minha mãe, ela é cabeleireira e eu inspirei muito nela. Graças a ela, eu comecei a cortar cabelo e foi assim uma coisa que foi do nada. Eu comecei a admirar o trabalho da minha mãe, por isso que eu decidi ser um barbeiro, não foi por moda nem nada. Então eu sou muito grato à minha mãe, graças a ela. Hoje em dia eu tenho o meu nome, Valtric Style. Muito obrigado por esse nome, mãe. E muito sucesso pra você, mãe. Eu te amo demais e Deus te abençoe. Oi, meu nome é Rebeca, filha da Sabrina. E essa vontade de trabalhar na área de beleza surgiu através da minha mãe. Foi ela que me incentivou, me ajudou, investiu em mim para mim estar fazendo um curso. Então, graças a ela, hoje eu tenho a minha profissão, não preciso trabalhar numa fábrica, consigo dar atenção para os meus filhos e trabalhar ao mesmo tempo. Então, obrigada, mãe. E obrigada por ser uma ótima mãe, uma ótima avó. Eu te admiro muito, você é muito guerreira, batalhadora. Te amo. Eu sou o Natan e já conheço a Sabrina há mais de 13 anos. E quando a gente se conheceu, ela nem era cabeleireira ainda, ela era esteticista. Mas eu dei o curso de maquiagem pra ela e depois disso a gente nunca mais se desgrudou. Até hoje a gente trabalha e somos firme na roupa e ela é guerreira, eu amo muito ela. E ela é uma mulher impressionante. Oi, meu nome é Shirley, eu trabalho com a Sabrina há 1 ano já. Conheci ela 2 anos atrás, eu era cliente dela, fiz o curso com ela e trabalhar com ela é muito bom, ela me ensina muita coisa e é muito exigente, né? E isso me ajuda também, eu adoro trabalhar com ela.